Respeitando a lei, é claro, todos estão com o número de vereadores conforme o número de habitantes. Então, a bem da verdade, Santo André já era para ter um número de 27 e assim ter maior número de vereadores para tomar conta da nossa cidade. Mas isso não representa mais gastos para a cidade? Na realidade, a gente tem uma verba carimbada, onde a gente devolve sempre, nosso saldo é positivo sempre. Santo André devolve de 15 a 20 milhões para o executivo. Então não vai ter aumento nenhum, não vai ter nada. É simplesmente a gente vai trabalhar com a verba que a casa já tem. E sobre o PT, Donete, qual a tua avaliação sobre esse aumento e até para evitar que se aconteça toda aquela polêmica de 2017? O vereador Eduardo Leite, ele foi bem explícito nisso, ele foi bem cirúrgico. Nós precisamos disso. Na realidade não é um aumento da planta genérica. A planta genérica, ela mantém a mesma coisa. Nós devemos pautar muito bem isso. Na realidade, existem algumas adequações que nós não tínhamos há muito tempo. E o nosso prefeito Paulo Serra estava tendo um problema porque nós temos, na realidade, um projeto, só que foi parado. Então, todo ano, o governo tinha que mandar, porque senão nós não teríamos a renda, nós não teríamos o munícipe pagando. Então, é necessário. Na realidade, vai ser aberto futuramente uma discussão, trazendo a sociedade para ver de fato o aumento. A revisão na planta genérica. Mas aí volta a ter o aumento, o imposto progressivo na cidade, é isso? Pelo que o Eduardo Leite explicou, foi isso. Volta a ter um imposto progressivo. Volta a ter um imposto progressivo? Continua tendo, né? Continua tendo, né? Na realidade, nosso doutor, ele foi bem cirúrgico e ele consegue falar com mais propriedade isso. Mas ele... Eduardo, faça favor, o nosso vereador. Mas só um ponto, foi dado garantia, vocês participaram de uma reunião com o governo, foi dado garantia que dessa vez, para que não haja também as distorções que ocorreram em 2017, Donete? Foi sim, nós estivemos falando com o secretário, com a CEMEL e com certeza, e eu li também, não existe pegadinha no projeto, ele está bem tranquilo, ele está bem pautado e realmente fazendo o que ele tinha que fazer. O prefeito ele tinha que fazer isso. Então está bem tranquilo, eu não vi pegadinha nenhuma e realmente a cidade precisa. Eduardo, o que muda agora então com essa, não é aumento de IPTU, o que vai mudar na prática para o cidadão, para o contribuinte de Santo André? É a segurança de que a planta genérica de valores que foi aprovada em 2017, que gerou toda aquela distorção na cidade, ela deixa de existir. A planta genérica de valores volta a ser a de 2002, atualizada evidentemente, mas o que é normalmente feito todos os anos, e isso facilita para as pessoas terem uma certa previsibilidade. Faz 4 anos que todo final do ano o prefeito precisa encaminhar um projeto de lei para a Câmara para suspender a lei de 2017. Todos os anos. Se um ano o prefeito não enviar esse projeto de lei, nós teríamos distorções de 300%, 400% de aumento, como aconteceu naquele momento. O contribuinte não vai ter nenhum susto quando pegar o carnê do IPTU em janeiro. Deixa eu complementar. A população ela vai ter um aumento de 10%, é isso? Esse projeto de lei que foi apresentado hoje, que nós aprovamos, que é simples, ele tem 3 artigos. Tem um artigo que explica o que é a lei, o outro que é de praxe em toda a legislação, que estabelece um prazo a partir de quando a lei vai entrar em vigor e tal. Um primeiro artigo, que na minha opinião é o mais importante, é que restabelece a planta genérica de valores de 2002. Isso é uma cobrança que a gente vem fazendo desde 2017. Mas não havia sido extinta, Eduardo? Não, ela foi, a de 2002 ela foi extinta com a aprovação da lei de 2017. Certo. Sim, agora ela foi trazida de volta com as correções. Havia previsão para isso. Depois de extinta na lei de 2017, havia previsão para essa retomada
da PGV de 2002? Não havia essa previsão. A lei aprovada em 2017, eu estava com ela na mão aqui, eu pensei que ia só dar uma breve comentário na fala do Onete, depois ia voltar, deixei ali. Mas eu não me lembro de cabeça o número da lei, é impossível lembrar de todas. Mas a lei que foi aprovada em 2017, ela substituiu a planta genérica de valores de 2002 por uma nova, Certo. que apresentou uma série de distorções e deu toda aquela problemática que nós acompanhamos, né? Então, o que esse projeto do prefeito Paulo Serra trouxe foi a mesma planta genérica de valores de 2002 de volta para servir de base para o lançamento do IPTU. Essa medida, ela não tem um impacto apenas na segurança, não é só a segurança que nós temos de não ter mais, que todo ano vem um projeto de lei aqui e se algum dia o prefeito resolver não mandar, volta a ter aquele problemão, aquele fantasma que fica assombrando todo o final de ano a gente. Ela também corrige os outros efeitos daquela lei sobre o ITCMD e o ITBI, que são impostos, o ITBI que é um imposto municipal, transmissão de bens imóveis, né, é um imposto do município, e o ITCMD, que é um imposto estadual, mas que a base de cálculo é o valor venal dos imóveis. Então, a base de cálculo do ITCMD e do ITBI é o valor venal dos imóveis. A lei de 2017, ela mexeu drasticamente no valor venal dos imóveis, porque ela modificou drasticamente a planta genérica de valores. Então, virou um problemão na época também para a gente resolver. Mas com relação à progressividade, o que muda para a população? A progressividade, a minha fala sobre a progressividade é o seguinte: o nosso IPTU aqui em Santo André é o menor da região do Grande ABC, mas ele não é apenas menor, ele é muito menor. É muito menor, né? Ele é quase metade de Diadema, quase um terço de São Caetano, quase menos da metade do de São Bernardo. É um IPTU baixo. Mas ele tem uma coisa boa no nosso IPTU. Ele é progressivo. Tem cidades que você tem só apenas diferencia entre imóvel residencial e não residencial. No caso de Santo André, são várias faixas. Inclusive, uma faixa que vai até aproximadamente R$130 mil, não me lembro exatamente o valor, em FMPs, que é o nosso IPTU, as faixas são previstas. Inclusive, os imóveis são isentos. Então, Então, até R$130 mil, as pessoas são isentas do IPTU. Eu não vou te cravar R$130 mil, porque eu não sei, é em FMPs, eu não fiz o cálculo com o FMP atual. Mas você tem uma faixa de isenção. Uhum. A partir dali é progressivo, para cada valor, para cada faixa é uma alíquota diferente. E nós temos uma distinção entre residenciais, terrenos e não residenciais. O IPTU dos terrenos em Santo André ele é mais alto do que dos imóveis, do que casas, apartamentos e comércios. Por quê? Para não estimular a especulação imobiliária, que a pessoa vai lá, fica aquele terreno causando um problemão, anos e anos, né? Que a gente tinha muito terreno baldio aqui em Santo André, que acabava até virando um problema de segurança pública, porque eram utilizados para marginais se esconder, ou então o dono descuidava, começava a proliferar animais peçonhentos, insetos. Então, no passado, acertadamente, os nossos gestores, não lembro em que momento que foi alterado, se foi no governo do Celso, eu acredito que foi no governo do Celso Daniel, que foi estabelecida essa progressividade e diferenciação entre terreno, imóvel residencial e imóvel comercial. Eu acho que foi uma decisão super acertada. E assim, o que eu disse na tribuna é o seguinte: nós estamos num momento em que está aumentando muito a quantidade de pessoas que estão sem convênio médico e estão procurando o Sistema Único de Saúde. Está aumentando muito o número de pais que não estão com condições de manter os filhos matriculados nas escolas privadas e estão migrando para as escolas públicas. Estão aumentando as demandas por serviços públicos. É natural
que isso tenha um impacto no orçamento da cidade. Então, eu disse que não é um desejo de ninguém aumentar a tributação, mas esse projeto do Executivo, ele aumenta um valor baixo. Quanto? Eu acredito que não chega a 9%, não chega a 10%. O Pedrinho falou em 10%. Eu não sei se chega a 10%. Isso quer dizer que nós não vamos ter surpresas na cobrança de 2022, né? Como foi feito em 2017, que assustou a população. O governo nos garantiu, o governo convidou todos os vereadores para participar, como eu sempre defendi que se resolvesse essa situação, eu participei da reunião, li o projeto e, ao meu entendimento, não vai ter surpresa, porque é uma mera adequação, é uma mera... Não, é uma mera... O governo está trazendo a planta genérica de valores novamente, a de 2002 para hoje, então é uma mera correção dessa distorção que foi provocada pela mudança em 2017. Ele está, vou usar um termo, esse é o termo que eu estava procurando, ele está ressuscitando a planta genérica de valores de 2002, que já vinha, as pessoas já estavam habituadas, já tinha sido fruto de várias adequações, não estava dando problema nenhum, está ressuscitando essa lei. Na verdade, se fosse uma mera... O prefeito ele tinha a opção de apenas revogar a lei anterior, a lei que aprovou em 2017. Aí nós teríamos um efeito que o termo jurídico chama repristinação, que é quando você anula uma lei que anulou a outra lei, aquela que foi anulada por essa que você anulou depois, ela ressuscita. Só que a legislação de 2017, ela também mexeu em outros aspectos, né, em outras normas. Então, assim, não teremos surpresa. O que nós temos a partir de agora é a segurança de que nós não temos mais que conviver com esse fantasma de todo final do ano o governo ter que mandar um projeto para cá para suspender a lei de 2017. Mas ela deixa de... representa para a população a questão da progressividade. Quem ganha mais vai pagar mais, quem Exatamente. ganha menos vai pagar menos, é isso? Isso já era assim em Santo André, continua assim. Quanto maior o valor do imóvel, a alíquota é maior. Mas isso a modificação foi muito linear, quer dizer, todas as faixas tiveram a mesma modificação. Mesmo índice de correção. O mesmo índice, o IPCA, o mesmo índice de correção. Mas então foi o imposto IPCA. já é progressivo em Santo André ou com aquela lei de 2017? Não, ele já era progressivo, continua progressivo. Tá. Né? Então eu considero justo, o que eu falei na tribuna foi isso, que eu considero um imposto justo porque quem tem uma propriedade maior paga mais. E o IPTU é um imposto que, se a gente comparar com outros que nós contribuintes nós pagamos, é o mais justo, porque se a gente comparar com o IPVA, por exemplo, que é um imposto altíssimo diante do IPTU, né? O IPVA a alíquota é 4%, o IPTU é 0,30 alguma coisa, depois 0,40 alguma coisa e tal. Só que o município é responsável pela maioria dos serviços públicos do dia a dia. Quando um prefeito asfalta uma rua, quando ele reforma uma praça, reforma um parque, troca a iluminação pública da cidade, quando promove a manutenção de uma unidade de saúde, reforma uma unidade de saúde, basicamente a maior parte da arrecadação vem dos recursos municipais, né? Uma parcela significativa é o IPTU, uma parcela vem do ITBI, repasse do ICMS, repasse do IPVA, o ISS, mas no contexto em que nós vivemos hoje, né, Santo André é uma cidade que vem sofrendo uma transformação muito grande, vem deixando de ter um perfil industrial para migrar para um perfil de serviços e comércio,
E só que tem limite, né? Essa troca tanto da geração de emprego quanto da arrecadação do setor industrial para o setor comercial e prestação de serviços. E aí a gente vai chegar uma hora que a conta não vai fechar. Então a cidade é como um grande condomínio, né? Você quer uma cidade, você mora num prédio. Se você quer um prédio que tenha reforma, que esteja sempre pintado, sempre com a manutenção em dia, com os elevadores funcionando, com toda a estrutura, existe uma taxa, que chama taxa condominial, para que isso aconteça. Uma cidade ela precisa ter uma arrecadação. Claro que não deve ficar só baseada no IPTU. O prefeito precisa estimular outros setores, os setores econômicos, o desenvolvimento dos setores econômicos, para poder também não depender tanto assim de IPTU, né? Estimular a vinda de novas indústrias, a expansão do comércio, do setor de serviços. Eu acho que também não podemos resumir exclusivamente a esse imposto a solução do nosso problema financeiro. Só para aproveitar, Eduardo, por que contra o aumento do número de vereadores? Bom, eu acho que Santo André Santo André vem dando um exemplo desde quando começou essa discussão, quando começou esse debate. Nós optamos por, nos últimos anos, reduzir a quantidade de assessores. Santo André, quando eu assumi, nós tínhamos 13 assessores, é uma quantidade muito grande. Nós reduzimos drasticamente. A partir de agora, de 15 de outubro, cada gabinete vai passar a ter 8 assessores. Então nós já tivemos uma redução de 5 vereadores, 5 assessores desde 2012 para cá. É uma cidade. Nós também não tivemos aumento no subsídio dos vereadores, né? Santo André, de 2012 para cá, não sofreu, o subsídio dos vereadores não sofreu nenhum reajuste, diferente de outras. 15 mil. Continua em 15 mil reais. Continua mantendo as 2 sessões semanais, né? Nós temos outras câmaras no país que tem uma sessão por semana. Santo André manteve as 2 sessões por semana, por entender que é importante a gente estar sempre presente aqui, debatendo os temas da cidade. Inclusive hoje nós tivemos a Tribuna Livre, que é uma conquista também, uma diferença também. Nós temos um regimento que não é engessado, permite o debate. Então, agora, isso, eu estou fazendo toda essa explanação até para que fique claro que eu não considero, embora eu tenha votado contra o aumento do número de cadeiras, porque eu acho que a casa ainda não está nem estruturada, nós não temos um espaço. Se tivesse 2 anos para você implementar essa medida, eu acho que não vai ter nem espaço aqui para acomodar 6 novos vereadores. E Não só na plenária, mas também como nos gabinetes, né? No espaço do gabinete. sim, acho que não, talvez é uma medida que podia se esperar um pouco mais antes de ser adotada. Mas eu confesso que eu votei contra, mas respeito o voto de quem foi favorável, porque Santo André é uma das cidades mais importantes, não só do Grande ABC, mas no estado de São Paulo. O parlamento, ele reflete a sociedade. É um órgão plural, é diferente do executivo, que você tem um prefeito só que é eleito e representa um determinado grupo. No parlamento não, você tem pessoas que representam os mais variados pensamentos. Eu acho que quando a Constituição Federal estabeleceu uma quantidade máxima para cada município, criou ali uma regra, poderia já ter transformado aquilo como regra, para que a gente nem precisasse fazer essa modificação. Mas alguns municípios aumentaram a sua representatividade, outros não. Sobre essa ótica, você ter mais cadeiras, você permite a ascensão de novas lideranças para ocupar um cargo político, e que pode representar um aumento da representatividade aqui na Câmara,
a um aumento da quantidade de novas lideranças. Eu acho que tem aspectos negativos e positivos, né? Não acho que é só... A gente precisa analisar apenas sobre esse aspecto do quanto vai aumentar de despesa no legislativo. Eu vejo pelo meu gabinete a quantidade de vezes, de demandas que chegam para mim e que, se eu não vou lá, eu não consigo ajudar a resolver, às vezes está passando despercebido para o Poder Executivo. Eu vejo o vereador Donetti também, que atua mais focado na área da segurança pública e tem um trabalho de estar com o seu gabinete na rua, com a sua tenda lá em vários lugares. Eu também fazia essa prática antes da pandemia. Os vereadores, eles contribuem muito com o Executivo na solução de diversas demandas, discussão de diversos temas. E a nossa Câmara, modéstia à parte, eu acho que é uma das melhores câmaras do país. A Câmara de Santo André é uma Câmara muito séria, a gente realmente trabalha para valer aqui. Então, um ponto positivo seria liberar o gargalo das demandas, né? Acho que o ponto positivo é você ter uma quantidade maior de pessoas que têm vínculo com a cidade, vínculo com determinadas regiões, vínculo com determinados grupos, e aumenta a representatividade. Grupos mais fracos, partidos políticos que representam grupos mais fracos, vão ter mais oportunidade de estar aqui para debater as suas ideias, trazer a sua contribuição. Então, o que eu quero reafirmar, eu fui contra, acho que a gente poderia ter discutido isso um pouco mais para frente, esse tema, mas não vou condenar os vereadores que tiveram um pensamento diferente do meu. Ok, obrigada, vereador Eduardo Leite, vereador Rodolfo Donetti, direto daqui de Santo André. É isso aí, pessoal. Essa fala aqui foi do vereador Eduardo Leite e do vereador Rodolfo Donetti no início, sobre a votação do aumento das cadeiras e a votação do aumento no serviço do IPTU, né, do imposto do IPTU daqui da cidade de Santo André.